Albuquerque, Novo México. Uma cidade que foi moldada por contrastes, onde as luzes da civilização encontram o vazio absoluto do deserto. Mas no topo de um planalto conhecido como West Mesa, o horizonte esconde um segredo que a Terra tentou guardar por quase uma década. Muitos conhecem essa história como o caso do colecionador de ossos, um nome que evoca o pior dos pesadelos. Mas para as famílias que esperaram anos por respostas, essa é a crônica de um silêncio ensurdecedor da justiça. Hoje vamos mergulhar na investigação da Rua 118. Desde o instinto animal que revelou o primeiro indício até os nomes dos homens que supostamente assombraram o deserto. Prepare-se, o que você vai ouvir não é apenas sobre um crime, é sobre como 11 mulheres foram esquecidas pelo sistema, mas encontradas pela própria natureza. Olá, eu me chamo Evelyn e se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que se inscreva no canal e ative as notificações. Agora, vamos para o Enigma Mortal de hoje. Tudo mudou no dia 2 de fevereiro de 2009. Christine Ross estava em uma caminhada rotineira em um terreno baldio na Rua 118. Ao seu lado estava Ruka, seu cão. Ruka não era um cão treinado pela polícia, mas seu instinto foi mais rápido que qualquer investigação da época. Ele começou a escavar freneticamente perto de um aterro. O que ele trouxe na boca não era um galho seco e nem um brinquedo, era um fêmur humano. Christine, em choque, inicialmente pensou tratar-se de um resto animal, mas a estrutura era inegável. Ela fotografou o osso e o levou até o departamento de polícia. Quando os detetives chegaram ao local, eles esperavam encontrar um caso isolado de ocultação. Mas o que encontraram, após as primeiras escavações manuais, foi uma cena que parecia saída de um filme de terror. O solo compactado e seco começou a revelar mais. Uma mandíbula, um crânio e depois outro e mais outro. A Operação West Mesa havia começado. A logística da operação foi monumental. A polícia isolou uma área de 92 acres. Imagine o tamanho de quase 50 campos de futebol de areia e arbustos. Eles trouxeram radares de penetração no solo e cães farejadores de restos mortais de vários estados. Os peritos forenses e os arqueólogos trabalhavam sob um calor escaldante, usando pincéis e pequenas colheres para não danificar as evidências. O que eles descobriram durante a operação foi um padrão perturbador. As vítimas não estavam em uma cova coletiva, eram várias covas individuais, covas rasas, que tinham entre 30 e 90 centímetros de profundidade. Isso nos diz muito sobre o agressor. Ele simplesmente não tinha pressa e não se importava. Ele voltou ao mesmo local várias vezes. Aquele deserto era o seu santuário particular. Ele escolheu uma área de construção que havia sido paralisada. Ele contava com o progresso urbano para esconder seus crimes. Ele acreditava que, em poucos anos, o asfalto das novas ruas cobriria para sempre os restos mortais de suas vítimas. Ao final de semanas de escavação, a contagem dos corpos era devastadora. 11 mulheres e um feto. É aqui que precisamos parar de falar de números e falar de nomes. Entre 2001 e 2005, Albuquerque viveu uma epidemia invisível. Mulheres desapareciam da zona da Central Avenue e muitas vezes as queixas das famílias eram recebidas com indiferença pelas autoridades. Eles diziam para a família coisas como: ela deve ter fugido, é só o estilo de vida dela. Mas essas mulheres tinham um rosto, uma família. Eram mães, filhas, irmãs e sobrinhas. Algumas eram apenas adolescentes com uma vida toda pela frente. Michelle Valdez, 22 anos. Michelle estava no segundo trimestre de gravidez quando sumiu. Sua mãe, Bernadette Valdez, tornou-se um símbolo de resistência. Ela nunca aceitou o rótulo de usuária que a polícia tentou dar à filha. Em suas palavras, minha filha era uma luz, que alguém tentou apagar na areia. O agressor não apenas interrompeu a vida de Michelle, mas o futuro que ela carregava no ventre. Michelle e seu bebê foram encontrados no deserto de West Mesa. Jamie Barella, de 15 anos,
foi vista pela última vez com sua prima Evelyn Salazar, de 23 anos, indo para um parque, em abril de 2004. Nenhuma das duas foi vista novamente, até que seus ossos apareceram nas covas em West Mesa em 2009. Jamie foi a última a ser identificada, quase um ano desde que o primeiro osso foi encontrado. A mãe de Jamie, Tilly Barella, acreditava que os investigadores haviam encontrado o corpo de sua filha muito antes dela ser identificada pelos exames de DNA. Tilly tornou-se uma das vozes mais potentes do caso. Durante 5 anos, ela manteve o quarto de Jamie intacto, acreditando que ela estava viva. Quando os restos foram identificados em 2009, Tilly declarou em prantos: "Eu não queria que ela estivesse ali naquele deserto sujo. Minha filha merecia crescer, casar e ter filhos." A morte de Jamie provou que o assassino não tinha limites de idade. Ele era um oportunista do mal. Ao contrário das outras vítimas de West Mesa, Barella não tinha histórico de prisões por prostituição ou uso de substâncias ilícitas. Ela e Evelyn eram primas e amigas inseparáveis. Evelyn Salazar, de 23 anos. Evelyn foi dada como desaparecida em abril de 2004 por sua família. Ela tinha 23 anos quando desapareceu. Ela foi a 10ª vítima a ser identificada. Foi vista pela última vez em uma reunião de família. Ela gostava de acampar e de atividades ao ar livre. Era uma boa cozinheira e ensinou sua filha a andar de patins. Ela havia sido condenada por oferecer trabalhos sexuais uma vez, de acordo com registros judiciais. Victoria Chaves, 26 anos. Victoria foi a primeira mulher a ter os ossos identificados após serem encontrados em West Mesa. Isso ocorreu antes que o público soubesse que as mulheres provavelmente foram vítimas de um serial killer. Ver as autoridades batendo na minha porta para informar sobre a morte dela me deixou devastado, disse o padrasto de Victoria em um evento memorial em 2009. Eu nunca pensei que terminaria assim. Eu ainda tinha esperança. A mãe de Victoria relatou seu desaparecimento em março de 2005, depois de não tê-la visto por mais de um ano. A mãe também disse no boletim de ocorrência de pessoa desaparecida que Victoria estava em liberdade condicional e era uma dependente química e trabalhadora sexual. Ela tinha 5 condenações por prostituição, de acordo com os registros. Doreen Marques. Doreen tinha 27 anos, era uma conselheira de jovens e tinha um talento nato para a música e a escrita. Ela amava joias e roupas da moda e tinha uma personalidade enorme, de acordo com seus amigos e familiares. Ela estudou na West Mesa High School, onde era líder de torcida, e mais tarde teve 2 filhas, às quais era muito dedicada. Ela desapareceu em outubro de 2003. Doreen passava por uma fase difícil de saúde mental e automedicação, o que a tornou um alvo fácil para o predador de West Mesa. Sua irmã, Julie Marques, nunca aceitou a teoria da fuga. Ela confrontou a polícia de Albuquerque diversas vezes, exigindo que Doreen fosse tratada como uma pessoa, não como um número de arquivo. Doreen tinha uma risada que iluminava qualquer sala. O monstro que a levou não sabia que ela era amada por todos nós, disse sua irmã em um memorial. Mônica Candelária, de 22 anos. Mônica era uma mãe dedicada de 2 filhos pequenos, na época em que sumiu. Foi vista pela última vez em maio de 2003. Mônica estava tentando reconstruir sua vida após um período conturbado. Sua família descreveu como seu desaparecimento destruiu a infância de seus filhos. Em declarações emocionantes, seus parentes mencionaram que Mônica sempre ligava para dar boa noite aos filhos, e no dia em que o telefone não tocou, eles souberam que algo terrível havia acontecido. Sua identificação em West Mesa trouxe o fechamento, mas não a cura. Os policiais disseram que ela levava uma vida de alto risco e poderia ter ligações com gangues. Ela havia sido condenada por fornecer trabalho sexual uma vez, de acordo com registros judiciais. Mônica gostava de rir, brincar, cuidar de bebês e passar o tempo com sua família. Ela será lembrada como uma filha, mãe, neta, sobrinha, prima e amiga amorosa, que fará muita falta. Virginia Clovin, 24 anos. Conhecida pelos amigos como Gina, ela era descrita como uma mulher de espírito livre, mas que se perdeu nas ruas de Albuquerque. O caso de Virginia é emblemático porque ela foi uma das primeiras a ser reportada como desaparecida na região da Central Avenue.
mas seu caso foi arquivado por falta de pistas em menos de um mês. Seu pai, Robert Cloven, e sua esposa procuraram incansavelmente por sua filha. Colaram fotos dela na cabine da caminhonete e dirigiam pelas áreas mais perigosas da cidade. A última vez que tiveram notícias dela foi em junho de 2004. 4 meses depois, em outubro de 2004, Robert relatou o desaparecimento de sua filha. Ela tinha 23 anos na época. Embora não tivesse notícias dela há anos, Robert disse que jamais imaginou que os detetives apareceriam em sua porta para lhe dizer que sua filha estava morta. Simplesmente não conseguíamos acreditar. Esperávamos que fosse um engano, disse ele. No fundo, ainda tínhamos esperança de que ela pudesse estar por aí. Seus familiares sempre ressaltaram que Gina tinha planos de voltar a estudar. O destino cruel sobre as areias da Rua 118 silenciou uma mulher que ainda tinha décadas de vida pela frente. Perder um filho é a coisa mais difícil do mundo, eu acho. Já perdi outros familiares, mas quando é sua filha ou filho, a dor é muito maior, disse seu pai. Essas mulheres foram vítimas de um predador que sabia exatamente quem escolher. Aquelas que a sociedade, infelizmente, estaria menos propensa a procurar com urgência. Essas são apenas 4 das 11 vidas encontradas em West Mesa. Todas mulheres vulneráveis, algumas trabalhadoras do sexo, outras dependentes químicas, mulheres que foram ignoradas pela polícia exclusivamente por causa da vida que levavam. Mas afinal, quem era o homem por trás da pá? A investigação apontou para 2 caminhos principais. O primeiro e mais provável é Lorenzo Montoya. Ele morava a menos de 3 quilômetros das covas. Testemunhas e registros mostram que Montoya frequentava a área das vítimas. Mais do que isso, imagens de satélite mostram marcas de pneus saindo de sua casa em direção ao terreno baldio. Montoya era o que os perfiladores criminais chamam de predador oportunista. Ele não precisava viajar grandes distâncias, ele caçava no seu próprio quintal. Sua residência servia como uma base de operações perfeita, situada na fronteira entre a civilização e o vazio absoluto do deserto. Montoya já tinha passagens pela polícia. Em 1991, ele foi acusado de um ataque violento contra uma mulher, mas devido a falhas no sistema judiciário e ao medo da vítima em testemunhar, ele não cumpriu uma pena longa. Ele frequentava áreas de vulnerabilidade na Central Avenue. Montoya se apresentava como alguém que oferecia ajuda, carona ou substâncias, utilizando-se da necessidade das vítimas para atraí-las ao seu veículo. Relatos de conhecidos e ex-parceiras descreviam Montoya como um homem extremamente controlador e propenso a explosões de fúria. Ele tinha um fetiche por áreas isoladas e levava suas acompanhantes para o deserto sob o pretexto de apreciar a vista. Isso era apenas um prelúdio sinistro para o que viria a acontecer. Em 2006, Montoya atraiu uma jovem de 19 anos para sua casa. Ele a manteve em cárcere e a agrediu severamente. O que Montoya não esperava era que o namorado dela chegaria ao local armado. No confronto, Montoya foi atingido fatalmente. Após sua morte, a polícia encontrou no trailer de Montoya um par de sapatos que, anos depois, foi visualmente ligado a uma das vítimas de West Mesa. Além disso, o terreno baldio onde os corpos foram achados ficava exatamente no caminho que ele fazia diariamente. Após a morte de Montoya em 2006, os desaparecimentos com esse padrão em West Mesa pararam completamente. O segundo suspeito é Joseph Blair, conhecido como o colecionador de troféus. Se Montoya era a força bruta, Joseph era o calculista. Ele é frequentemente comparado a outros serial killers clássicos devido ao seu hábito de guardar lembranças. Era conhecido como o estuprador da Zona Norte. Blair tinha um histórico que se estendia por 3 décadas. Ele foi ligado a pelo menos 15 ataques graves em Albuquerque, entre as décadas de 80 e 90. Ele observava suas vítimas por dias, ele aprendia suas rotinas e atacava quando elas estavam mais vulneráveis, geralmente entrando em suas casas.
Joseph trabalhava com jardinagem e coleta de metais, o que dava a desculpa perfeita para estar na área de West Mesa com uma pá e caminhonete sem levantar nenhuma suspeita. Ele conhecia cada duna e cada depressão daquele terreno. Quando a polícia revistou as propriedades de Blair, encontrou centenas de itens de vestuário feminino, incluindo peças íntimas e joias. O mais chocante, algumas etiquetas de roupas encontradas perto das covas em West Mesa eram da mesma marca e estilo das que Blair possuía em sua coleção. Em 2015, um avanço tecnológico ligou o DNA de Joseph a um caso de agressão fatal de 1985. Isso provou que ele era capaz de tirar vidas e ocultar evidências por décadas. Em entrevistas, sua ex-esposa afirmou que Joseph costumava sumir por noites inteiras e voltava sujo de areia e terra, agindo de forma errática. Ela chegou a dizer que ele tinha um ódio profundo por mulheres que ele considerava impuras. O caso de West Mesa mudou o Novo México e expôs as falhas na forma como tratamos os desaparecidos das periferias. Hoje, o local não é apenas um terreno baldio, se tornou um memorial para as vítimas. Embora não tenha havido um julgamento, o deserto entregou a verdade que o culpado tentou esconder. As 11 mulheres de West Mesa não são mais apenas fotos em cartazes de desaparecidas. Elas voltaram para casa. O colecionador de ossos pode ter levado seus segredos mais sombrios para o túmulo, mas ele falhou em uma coisa. Ele subestimou a força da verdade, que sempre encontra um jeito de emergir da areia. E você? Acredita que a impulsividade de Lorenzo Montoya é o desfecho real dessa história? Ou acredita que a frieza e organização de Joseph são os verdadeiros culpados dos crimes? O que você acha que realmente aconteceu nas areias de Albuquerque? Deixe sua teoria e sua opinião nos comentários. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações. Até a próxima!